Nós estamos ainda nas primeiras semanas de janeiro. O ano ainda está iniciando e todo começo de ano nós pensamos em como será, planejamos, enfim. E eu quero neste dia chamar a sua atenção para um texto da palavra do Senhor, quando Jesus falando às pessoas, às multidões, ensinando os seus discípulos, no capítulo 18 de Lucas, do verso 1 até o verso 8, ele diz assim: Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o valor de orar, sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Podemos orar? Deus, nós te damos graças, nós bendizemos ao Senhor, nós louvamos ao Senhor pela tua palavra. Neste dia, Senhor, onde quer que esta palavra chegue, a uma casa em que ela alcançar, a vida em que ela alcançar, a minha oração, a nossa oração é que o Senhor esteja falando a nós, ministrando a nós. Sê conosco, nos abençoe, abençoe a todos quantos participam deste momento, deste culto. Seja o nome do Senhor glorificado e cada vida abençoada em nome de Jesus. Amém e amém. Deus teve dentre as milhares de ideias, maravilhosas ideias, uma ideia que eu considero genial. Deus tomou a decisão de fatiar o tempo. Deus definiu o tempo, as eras, e Ele definiu, e fatiando o tempo e a história e a vida, enfim, Ele fatiou em eternidade passada e eternidade futura. Dividiu o tempo em eras, milênios, séculos, décadas, anos, meses, dias, horas, minutos. Além de tudo isso, Deus estabeleceu e fez as estações do ano. E anualmente, todo ano, nós temos uma sequência quase que interminável, uma sequência lógica, ciclos que se fecham e que se iniciam e se fecham. E imagina a vida se ela fosse algo contínuo, algo interminável. Imagina se os anos das nossas vidas e a nossa existência fosse alguma coisa do tipo: nós nascêssemos no nosso nascimento e nós não tivéssemos como contar, dividir, repito, esse fatiar que Deus fez em anos, em épocas, esse tempo interminável de dias e dias. Eu creio que Deus, em sua sabedoria, Ele sabia que nós ficaríamos entediados, nós ficaríamos enfadados, cansados. E quando Ele fatiou o tempo e as eras, quando Ele separou e dividiu a nossa história em anos e assim por diante, eu creio que Deus estava pensando na perspectiva do novo, da renovação, do recomeçar, do começar de novo, daquelas coisas que nós poderíamos dizer assim: eu fechei um ciclo e vou começar um novo ciclo, um novo tempo, a nova época na minha vida. Eu gosto muito da ideia das estações do ano. E elas seguem, como disse, esse ciclo: primavera, verão, outono, inverno, e seguem a mesma ordem ano após ano. Não importa o ano que seja, todos os anos nós temos essa repetição, e o ciclo: primavera, verão, outono, inverno.
Uma das coisas que eu gosto desta ideia das estações é o fato de que nós temos a ideia do começar de novo. Nós não fechamos, nós não encerramos, mas nós começamos de novo, diferentemente da ideia de recomeçar. Não, nós começamos de novo, parece que ser muito igual, mas não é. Quero fazer com você aqui um paralelo entre as estações do ano, as características de cada uma dessas estações. Nós vamos perceber as alterações climáticas, frio, calor, chuva, estiagem, fertilidade num tempo em que a terra está fértil. Em outro momento nós vamos perceber aridez, ventos, tempestades. O que toda esta variação climática provoca na natureza. O que toda esta variação climática produz nos elementos que formam a terra, numa casa, num imóvel, enfim, nas nossas vidas. O que isso provoca? Assim também nós, semelhantemente às estações, nós sofremos as variações contínuas da vida. O ontem já não tem muito valor para hoje. Nós percebemos que muitas coisas das nossas vidas, da nossa existência, da minha vida e da sua vida, aquilo que aconteceu ontem já não tem mais valor hoje. E as coisas continuam, elas não param. E o que nós percebemos com isto? A influência deste tempo, é o tempo presente. O ontem, o hoje, o amanhã, o passado, o presente, o futuro e assim por diante. E uma das coisas que a gente percebe é que não importa a cultura. Todas as vezes que nós iniciamos um ano, e nós estamos no início de um ano de 2021, o ano passado foi um ano difícil, um ano estranho. A sensação que nós temos muitas vezes é que o ano de 2020 não aconteceu. Às vezes tem uma sensação que nós tivemos um gap, um buraco, um hiato, como se o ano passado tivesse parado, não tivesse acontecido, e nós começamos este ano de 2021 de uma outra forma, como que esquecendo, mas o fato é que 2020 foi um ano com muitas marcas, em vários aspectos das nossas vidas, da minha vida e da sua vida. E de novo digo, é o tempo, são as coisas. E quando nós pensamos nas culturas, e não importa se uma cultura ocidental ou oriental, a cada mudança de ano nós somos levados a refletir, a parar, a repensar, a reconsiderar. Nós somos levados a tentar e fazemos, na grande maioria das pessoas, a planejar aquilo que vai acontecer no ano que se segue. Passados já 2 semanas deste ano de 2021, nós temos muito ainda a acontecer e a perceber pela frente, a fazer e a construir, a ressignificar, a reconsiderar. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, nos versículos 10 e 11, Paulo diz as seguintes palavras: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e o outro edifica sobre ele. Porém, observe esta observação redundante aqui. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Paulo foi um exímio construtor, mas um construtor de vidas. Ele se preocupou em edificar vidas, pessoas. Ele se preocupou em edificar a igreja do Senhor Jesus Cristo na face da terra. E ele disse assim: eu lancei o firme fundamento, eu lancei a base, eu lancei aquilo que é seguro, aquilo que é estável, como uma base de edificação ou tudo aquilo que se quer edificar. Aliás, o fundamento que Paulo lançou não foi coisas baseadas em elementos humanos, em pensamentos humanos, em filosofia humana. Ele diz assim: o fundamento que eu lancei foi Cristo Jesus, aquele único que pode dar segurança para a vida do homem, aquele onde a igreja foi estabelecida,
onde as vidas em Cristo foram estabelecidas. E esta figura de edificação é uma figura muito presente na Bíblia, na palavra do Senhor. É algo muito recorrente dentro da palavra do Senhor, falando de edificação de casa, edificação de prédios, edificação de templos, edificação de famílias e, consequentemente, fala da edificação da vida de pessoas, das nossas vidas, da nossa história. De novo, mais uma vez, as estações estão aí. É o tempo mudando, primavera, verão, outono, inverno. Primavera, verão, outono, inverno. A sequência de dias que nós nem percebemos muitas vezes, mas essas mudanças climáticas, essas estações, elas estão aí, seguindo um ciclo contínuo de vida. E aí nós percebemos se há umas estações e o ciclo mudando naturalmente, ano após ano, a cada 3 meses aproximadamente, nós percebemos a vida humana, gerações após gerações, famílias após famílias, histórias ou história após história. Observa o continuar, o começar de novo, que está sempre presente nas nossas vidas. Se nós queremos ver o que o tempo, do que cada estação provoca, basta que eu e você, que nós não façamos absolutamente nada. Observe o que o tempo pode fazer com uma estrutura de um prédio. Observe o que as estações, o tempo pode fazer com uma casa. O que o tempo pode fazer, aquilo que está exposto aí fora. Como nós percebemos as variações e como este tempo pode fazer estragos e muitos estragos nas coisas e na própria natureza. E nas nossas vidas, se nós fizermos este paralelo, basta nós não fazermos nada. Mas sabe o que é pior do que não fazer nada? O pior é quando nós fazemos e nós temos a sensação frustrante de que isso talvez seja o pior, de que nós trabalhamos, fizemos, semeamos, e quando nós pensamos, vou desfrutar do fruto deste trabalho, ou vamos colher aquilo que nós semeamos, nós percebemos que de alguma forma, em algum momento, deu tudo errado. Já teve essa sensação de trabalhar e parece não ter resultado do trabalho? Já teve a sensação de investir e não ter resultado deste investimento? Às vezes isso acontece dentro da nossa casa, nas nossas relações familiares. Às vezes percebemos isso no ministério que nós exercemos e realizamos para o Senhor dentro de uma igreja local. Às vezes percebemos isso também, sim, na nossa vida profissional. Mas Paulo faz uma advertência nesse texto de 1 Coríntios 3. A advertência diz, porém cada um veja como edifica. Do que nós estamos pensando e o que estamos falando? Na parábola que Jesus nos conta, ele nos fala sobre oração. E o que nós queremos hoje aqui falar é sobre oração. Eu creio na oração. Eu creio na oração como um princípio. Eu creio como uma oração a oração como algo que deve ser presente nas nossas vidas, na vida pessoal de cada homem, na vida da igreja, na vida de uma família, na vida de uma nação. Orar por quê? A igreja, ao longo dos séculos e dos anos, ela negligenciou no passado e no presente ela tem negligenciado um dos pilares, ou talvez os 2 pilares mais importantes da fé cristã. Um deles, e o primeiro deles, a leitura da Bíblia, a palavra do Senhor. Há quanto a Bíblia tem sido negligenciada, há quanto a Bíblia tem sido colocada de lado, há quanto a Bíblia tem sido colocada nos armários e engavetada em muitas gavetas por aí afora. Mas a segunda coisa é a oração. O quanto nós oramos, a igreja deixou de orar, muitos deixaram de orar, e isto é algo muito presente que nós temos presenciado e observado. A igreja tem negligenciado a vida de leitura da palavra e a vida de oração. No Evangelho de Mateus, nos capítulos 5, 6 e 7,
É conhecido ali o famoso Sermão do Monte. Quando nós lemos este Sermão do Monte, nesses 3 capítulos da Bíblia, nós vamos perceber que Jesus dá ali a sua base ministerial, as suas ideias, aquilo que Jesus viria ao longo do seu ministério desenvolver, pregar e transmitir aos seus discípulos. Nós vamos perceber ensinamentos sobre valores morais, sobre relacionamentos dos mais diversos níveis. Ele nos fala sobre uma vida social, sobre a vida espiritual. Jesus nos ensina muito, conhecido como as bem-aventuranças, e em cada uma daquelas bem-aventuranças, Jesus está transmitindo a mim e a você, a cada um de nós, princípios e valores de vida e como nós deveríamos nos comportar e viver. Mas uma das coisas que Jesus nos ensina muito no Sermão do Monte, você vai perceber lendo este texto, nos falando muito sobre oração. Orar. Como nós deveríamos e como nós devemos orar. Jesus tem esta preocupação, falando à sua igreja hoje sobre a grande necessidade de oração. Mas ao final deste Sermão do Monte, desta mensagem, ele considera que aquele que ouve as palavras e as pratica, ele diz, ele é considerado como um homem prudente. No versículo 24 e 25, ele diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Todas as vezes que eu leio este texto, eu penso em privilégios. O privilégio que aquele que edificou a sua casa sobre a rocha, e o privilégio que aquele que edificou a sua casa sobre a areia. Qual era o privilégio comum a ambos? Os problemas, as adversidades, as intempéries, as mudanças do ciclo da vida, as mudanças do tempo ou dos tempos nas nossas vidas e na nossa história. E Jesus fala de novo, transmitindo a nós, falando sobre edificação, como Paulo nos adverte, dizendo, porém cada um veja como edifica. Jesus nos mostra nesta palavra que deveríamos edificar as nossas casas, as nossas vidas, a nossa história, as nossas decisões, as nossas escolhas, enfim, sobre a rocha que é Cristo. Aquele fundamento que Paulo diz, lancei o prudente fundamento, o bom fundamento que é Cristo Jesus. Quando nós pensamos e falamos de oração, nós vamos perceber tantas definições e há tantas coisas que você ouve, que nós ouvimos sobre oração e o que é oração. E de uma forma simples ou simplista talvez, a gente conhece e ouve, oração é falar com Deus, abrir o coração a Deus como se abre a um amigo, é prece, súplica, é comunhão, é ter comunhão com Deus. Talvez você conheça as outras definições sobre oração. Mas uma coisa que quero perguntar ou fazer algumas perguntas é, o quanto o quanto nós oramos? Qual é o tempo que nós dedicamos do nosso dia a dia para a oração? 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos? Não importa, não sei quanto. Mas o quanto, mas também quando nós oramos. Quando nós oramos quando agradecendo a Deus pelo pão de cada dia. E alguns nem oram. As refeições, dizer, Deus, obrigado pelo pão, obrigado pela manhã, obrigado pelo alimento que o Senhor me dá nesta manhã. Oramos pelo pão de cada dia. Quando nós oramos quando a necessidade bate à nossa porta, quando a crise entra, e a crise nem sempre bate à porta, ela entra violentamente, ela arromba muitas vezes as portas das nossas vidas e da nossa história. E neste momento muitos são levados a orar pela necessidade. Oramos também quando temos graça de Deus, em momentos em que o Espírito de Deus está
manifestando em momentos de oração, em momentos de louvor e adoração, e graça de Deus vem sobre nós e desce sobre nós, e nós desfrutamos num tempo de oração da presença e ação do Espírito Santo de Deus naqueles momentos. Observe, me parece que oramos muito quando nós temos algum interesse, quando alguma coisa vamos receber, quando buscamos alguma coisa, mas uma das coisas que nós perguntamos é: por que nós oramos? Por que nós oramos? Sabe o quanto nós oramos, o quanto a oração faz parte da nossa vida, o quanto a oração faz parte de nós. Quanto oramos? Quanto oramos? O quanto a oração faz parte de nós. Eu gosto muito de alguns escritos sobre oração, e homens de Deus falaram e viveram a vida de oração no passado. E um homem chamado Edward MacKendry Bounds, ele diz uma coisa: é a força da oração que faz os santos. Os caracteres, ou seja, o caráter de cada um, santos, são formados pelo poder da oração verdadeira. Bounds está dizendo assim, nos ensinando que o caráter de um homem, a vida de um homem, o quanto este homem é santo tem a ver com o quanto este homem ora. William Booth, do Salvation Army, aquele exército da salvação, que formou e criou lá no passado o famoso exército da salvação, ele disse certa feita: na oração é melhor ter um coração sem palavras do que ter palavras sem um coração. Eu quero repetir, na oração é melhor ter um coração sem palavras do que ter palavras sem um coração. O que ele está nos dizendo, o que ele está nos ensinando com isto, que o mais importante do que aquilo que nós falamos é aquilo que nós sentimos, é o quanto o nosso coração está envolvido. Quando lemos a Bíblia, nós nos lembramos, por exemplo, quando Davi estava dizendo as palavras como: Senhor, não estão escritas no teu livro as minhas lágrimas? As minhas lágrimas não estão escritas no teu livro? Olha, há quantos momentos em que nós oramos, em que nós não conseguimos verbalizar uma única só palavra? É disso que Davi está falando. É quando nós nos derramamos diante de Deus. É quando o coração está cheio de Deus, ou quando o nosso coração está totalmente voltado para Deus. Muito mais do que palavras, nós choramos, e às vezes nós não choramos, às vezes nós só gememos na presença de Deus em oração, e é isso que é uma vida de oração. Bounds ainda continua dizendo: a oração tem a ver com o homem como um todo. A oração toma o homem em todo o seu ser, em toda a sua mente, em toda a sua alma, em todo o seu corpo. A oração requer o homem por completo e o afeta com seus resultados de graça. Nós aprendemos então que oração é o envolvimento total do meu ser. É a minha mente, é a minha alma, é o meu corpo, é o meu espírito, tudo que eu sou. E quando eu estou totalmente envolvido neste processo de oração, seja ele qual for o motivo e o propósito de oração, nós vamos receber os resultados da graça manifestando em nossas vidas em oração. O que eu quero neste início de ano, e temos já falado ao longo dos demais cultos, demais encontros nossos, sobre oração, um propósito, um enfoque na oração e na leitura da palavra do Senhor neste ano de 2021. Mas eu quero pontuar 3 coisas com você. Primeira coisa sobre oração: a oração me dá convicção em Deus. É incrível como aqueles que têm aprendido e têm orado, têm tido resultados da vida de oração, e como esta oração nos dá a este homem que ora convicção em Deus. Observe, toda a minha mente, toda a minha alma, todo o meu corpo, todo o meu ser estará envolvido na oração. No Evangelho de Marcos, no capítulo 11, no versículo 23 e no versículo 24, Jesus nos diz algumas coisas muito interessantes. Ele diz assim: porque em verdade vos afirmo, que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração,
mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo, tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e assim será convosco. Jesus está nos ensinando sobre convicção na oração. Convicção numa vida de oração. Eu costumo dizer, e é uma experiência vivida, quando nós oramos por uma determinada coisa, como Jesus nos disse, dizendo, olha, se você orar com fé e disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar. E às vezes nós dizemos alguma coisa a este monte, o problema, e eu quero colocar o monte como a adversidade, o inimigo, o impedimento, o problema que se apresenta diante de nós, a necessidade da oração, de intercessão, de clamor. Muitas vezes nós dizemos, olha monte, ergue-te, lança-te no mar. E ele de imediato não obedece, não ouve a nossa oração, com autoridade na oração. Nós podemos então fazer uma figura que eu aprendi há alguns anos atrás. Nós então vamos empurrando este monte. Até que aquela dificuldade, até que o monte seja lançado no mar. É esta a ideia. É a perseverança de oração de que Jesus está nos ensinando nesta parábola sobre o juiz iníquo. Da viúva que insistia, que perseverava, dizendo, ei juiz, julga a minha causa. Ei juiz, resolva o meu problema. Ei juiz, me dá uma resposta diante dos meus inimigos. E Jesus nos ensina e ensina-nos a perseverar nesta vida ou neste propósito de oração, como aquela viúva fez. O quanto estamos perdendo em não orar? Pare um pouquinho, por favor. O quanto você tem perdido por não orar? O quanto deixamos de receber, eu, você, nós, deixamos de receber porque nós não oramos? Porque nós não oramos? Salvação de vidas, salvação de membros da nossa família, libertação de pessoas escravizadas pelas mais diversas cadeias. Quantas pessoas aprisionadas, manietadas por questões espirituais, morais e uma série de outros problemas. Quantas famílias não seriam restauradas se nós orássemos, se nós clamássemos ao Senhor? Quantas vidas seriam curadas das mais diversas enfermidades e tantas outras coisas, simplesmente porque nós deixamos de orar. E temos visto que quando nós oramos, temos visto famílias sendo salvas, vidas sendo resgatadas, pessoas sendo libertas, pessoas enfermas sendo curadas. Eu gosto de uma frase, de uma palavra de John Bunyan, também lá do passado. Ele diz, a oração fará com que o homem se afaste do pecado, ou o pecado fará com que o homem se afaste da oração. O que Bunyan está dizendo para mim, nos ensinando séculos depois até, é que a oração e o pecado são antagônicos, são opostos. Quando eu oro, eu me afasto do pecado. Mas quando eu não oro, eu me aproximo do pecado. Quem tem uma vida de oração, quem tem buscado a Deus em oração, quem tem se proposto a orar, sabe o que Deus tem respondido e o que Deus pode fazer. Por quê? Porque a oração nos aproxima de Deus. A oração nos faz íntimos de Deus. A oração nos faz amigos de Deus, nos conecta a Deus, nos linka, nos liga, nos associa à pessoa de Deus. Então, eu creio sinceramente que a oração e uma vida de oração nos dá convicção de Deus. A segunda coisa que eu quero colocar para você é que na oração eu posso intervir. Como assim? Em que? Onde? Quando? E a resposta que eu daria é em tudo. Em tudo. Pensa numa coisa que você talvez diga é impossível. Pense em algo que você talvez diga não tem como acontecer. Pense em alguma coisa que você disse já era. E a Bíblia nos ensina, e eu disse no princípio desta palavra dos dois pilares, a palavra de Deus e uma vida de oração. Quando nós ouvimos a Bíblia, lemos a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, ela insta comigo desde o início.
nos primeiros textos, dos primeiros capítulos, ou do primeiro capítulo de Gênesis, nós vamos ver a presença de Deus, e daqui a pouco, nos capítulos que se seguem, a oração, as pessoas invocando a presença de Deus, falando com Deus. A segunda coisa que eu quero colocar com você aqui na oração, então, eu posso intervir. Por favor, nós não estamos falando ou ensinando sobre um evangelho triunfalista. Daquilo que eu digo, eu ordeno, eu determino. Eu não posso, não tenho condições de determinar, mas eu posso, pela fé, como Jesus nos ensina, a mover montanhas. Mas falo do evangelho do propósito, o evangelho que se adequa à boa vontade de Deus, que é perfeita. Quando eu oro buscando o que é bom, agradável e perfeito de Deus para a minha vida, a minha oração se adequa ao propósito de Deus, mas também não há espaço para o evangelho secularizado, quando alguns infelizmente ensinam que nós não precisamos orar. Não adianta orar, que o que tiver que acontecer, acontecerá. E eu pergunto, que evangelho é este que diz que eu não preciso orar, as coisas que têm que acontecer, acontecerão? Não. O evangelho de Jesus Cristo diz que eu devo orar e eu posso intervir nas mais diversas situações na história da vida de alguém, da minha própria vida, da família, de uma cidade, de um estado, de uma nação. Eu gosto muito do texto de 2 Crônicas 7,14. Embora alguns reputem, digam que esse texto é um texto focado exclusivamente na história do povo de Israel. Não. Veja o princípio da oração presente ali. Da oração que pode intervir. Quando o Senhor coloca uma palavrinha, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e mais, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu posso intervir numa situação. A igreja pode intervir numa situação. Você pode intervir numa situação da sua vida pessoal, da sua família e de outros. A Bíblia nos ensina sobre isso. Tiago, o apóstolo do Senhor, no capítulo 5, nos versículos 17 e 18, nos fala uma coisa muito interessante. E ele faz uma comparação entre homens de Deus no passado e nós. E ele diz assim, Elias era homem semelhante a nós, a mim e a você. Um homem que tinha, às vezes, incredulidade, um homem que ora cria, um homem que tinha fome, um homem que adoecia, um homem mortal como ele foi, e nós, eu e você, nós somos. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Sentimento, esta coisa que às vezes nos estraçalha, às vezes nos confunde, às vezes nos traz muitos problemas. Sujeito aos mesmos sentimentos. E ele diz, e orou com instância, com perseverança, para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Olha o poder da oração de um homem de Deus, um homem semelhante a mim e a você, aos mesmos sentimentos. Ele disse, não vai chover, dizendo a Acabe e Jezabel, num momento muito específico da nação de Israel. E a Bíblia diz, e orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Olha como nós podemos intervir. Olha como nós podemos mudar a história e o curso. Escute, a vida cristã não é uma religião fatalista. A vida com Deus não é algo fatalista. Nós podemos mudar a história, nós podemos mudar o curso da história. E ele diz, o texto dizendo que Elias disse, olha, Acabe, Jezabel, e disse ao povo de Israel, não vai chover. Escute, não vai chover, e por 3 anos e meio não choveu. Veio fome, veio dificuldade sobre a nação de Israel, e nós conhecemos esta história, você pode conferir na palavra do Senhor. Depois de 3 anos e meio, ele disse assim, prepare porque vai chover. Deus disse, vai chover. Vai chover e vai chover em abundância, e choveu, e a terra germinou e produziu seus frutos depois de 3 anos e meio de fome, de profunda escassez.
Escute, Deus não fará nada a não ser em resposta à oração. Quem disse isso? John Wesley, lá no passado. E nós conhecemos a história de Wesley, um dos maiores avivamentos da história da igreja, que começou através da vida deste homem. Repito, Deus não fará nada a não ser em resposta à oração. Quantas experiências temos com oração? Quantas experiências temos em oração? Eu não sei você, na sua história de infância, adolescência, talvez a sua história seja marcada como uma história de muitos, uma história de escassez, em que a mãe diz aos seus filhos: ei filhos, vamos orar, porque hoje nós não temos pão e nenhum leite para vocês tomarem café. E aquela mãe, o pai já tinha ido embora, aquela mãe diz assim: escute filhos, vamos orar para que Deus nos dê pão para tomar café, nos dê um leite para vocês tomarem café. E de repente, em oração ali, alguém bate a porta dizendo: ei, eu trouxe estes pães e estes leites para você e os seus filhos tomarem café. Resposta à oração. Resposta à oração. Nós aprendemos a viver em oração. A oração, terceira coisa, a oração liga a terra ao céu. A oração conecta terra e céu e terra. A oração é a arma mais poderosa sobre a face da terra. Não existe arma mais poderosa sobre a face da terra. E uma das coisas mais notáveis e que nós menos observamos sobre a oração é o concordar, é o amém. Jesus nos ensina sobre isso. Sabe aquele momento em que nós oramos juntos e nós dizemos assim: amém. Imagina o poder que há num casal que ora. Imagina no poder que há, na força que há. Você talvez não tenha experimentado isso. Quanto poder e graça há no concordar. Quando você e a sua família, você e o seu marido se casado, você e sua esposa se casados, você e seus filhos, a família, nós oramos juntos quando nós dizemos assim, amém. E a palavra amém é um significado tão simples, dizendo assim, que assim seja. Então, quando eu oro para que uma família seja restaurada e a concordância, já imaginaram o poder que há nisto? Já imaginaram a graça de Deus operando, a força do Espírito Santo de Deus operando em resposta, em concordância a esta palavra simples, amém? Ou seja, que assim seja. Pessoalmente, eu gosto muito de orar sozinho. E conheço muitos homens que preferem estar ali no cantinho de oração, ou no quarto de oração, mas quando nós oramos juntos, nós somos fortalecidos. Quando nós oramos juntos, nós somos ajudados. É como o cordão de 3 dobras que não se arrebenta, como a Bíblia e a palavra do Senhor nos ensina. Eu, o outro e o Senhor pode ser perfeitamente representado desta forma. No Evangelho de Mateus, no capítulo 18, nos versos 19 e 20, Jesus diz assim: em verdade também vos digo, que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem, 2 sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que, porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. A força, quando nós oramos, esta oração conecta a terra com o céu. Quando eu oro, eu trago o céu à terra. Quando nós oramos, nós percebemos a manifestação do Senhor. Há um texto na Bíblia que expressa o comprometimento de Deus com as orações dos santos. E eu gosto deste texto porque ele fala que nós
temos a manifestação e as orações dos santos que foram apresentadas, e muitas vezes nós achamos que nós oramos e Deus não ouve. Nós oramos e as coisas não acontecem. Nós oramos e Deus não responde. Nós oramos e as coisas não mudam. Isso não é verdade. Eu digo e repito novamente o que disse: oração precisa estar linkada ao propósito maior de Deus. Nós entendemos, nós entendemos o propósito de Deus em cada situação. E esse texto diz que, a palavra do Senhor nos diz nesse texto, do comprometimento de Deus com as orações dos santos. Aquilo que antecede o que se segue, coisas inenarráveis. E este texto no capítulo 8 de Apocalipse, dos versos 1 ao versículo 6, os capítulos que antecedem, nós vamos ver tragédia, problema, destruição, o prevalecer do pecado, mas a partir deste momento do capítulo 8, nós vamos ver claramente as coisas mudando, a ação de Deus e as coisas acontecendo. E o texto diz assim: quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio na terra por cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que se acham de pé diante de Deus, e lhes foram dados 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Versículo 4. E da mão do anjo subiu à presença de Deus uma fumaça do incenso, com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu de fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Ei, Deus não ouve? Deus não respondeu? Deus se calou? O texto diz claramente que Deus tem essas orações guardadas. E o anjo do Senhor pega um incensário e essas orações são apresentadas diante de Deus. E agora diz que essas orações sobem como fumaça à presença de Deus. Ei, não há uma oração que um homem de Deus tenha feito, por todos os séculos, por todas as eras, por todos os tempos, que Deus não tenha ouvido, que não esteja na presença do Senhor. A oração sincera e verdadeira, Deus jamais vai negligenciar. Deus ouviu. Deus respondeu, Deus não se calou, Deus falou no momento certo, na hora certa. Você já imaginou o poder transformador através da oração? Quando pais oram pelos seus filhos. Você já imaginou quando os filhos de Deus, quando os filhos oram pela vida dos seus pais? Você já imaginou o poder transformador na vida desses pais quando os filhos oram pelos seus pais? Já imaginou quando nós temos propósitos únicos na oração? Vivemos dias tão difíceis, tão conturbados. Já imaginou, por exemplo, quanta transformação será promovida quando houver concordância em oração no seu casamento, na sua família, no seu ministério, na vida da igreja? Já imaginou a igreja se levantando contra esta pandemia que nós estamos vivendo? Escute, não sendo otimista, mas sendo simplesmente realista, nós viveremos por um bom tempo ainda as consequências e o resultado desta pandemia, por um bom tempo. Sabe de uma coisa? Quanto Deus pode fazer, ou já imaginou o poder que a igreja tem à sua disposição para transformar as mais duras e difíceis realidades sociais, políticas, através do poder da oração? Nós sabemos que a pandemia do coronavírus, ou a Covid-19, ela foi politizada. Os nossos governantes, nas mais diversas esferas, têm usado isto politicamente. Mas já pensou a posição da igreja se levantando diante disso, dizendo: ei Deus, nós enquanto igreja na nação brasileira, nós intervimos nesta situação e essa situação pode ser mudada?
através da oração, eu quero concluir. E eu quero deixar para você algumas coisas que considero de suma importância. Primeira delas, decida orar. A segunda coisa, Deus está te convidando a orar. Decida orar. Deus está te convidando a orar. A quarta coisa, ore. E depois de orar, planeje. Depois de planejar, decida. E tudo isto depois de orar. Como juiz desta parábola, o texto diz: Deus, na sua justiça, ou na justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, e embora pareça demorado, não vai defendê-los? Deus vai ouvir a sua oração. Deus vai ouvir o seu clamor pela sua vida, pelas questões de foro íntimo. Deus vai ouvir a sua oração quando você clama pelo seu cônjuge. Deus vai ouvir a sua oração quando você clama, Pai, pelos seus filhos. Filhos, Deus vai ouvir a sua oração quando você ora pelos seus irmãos e pelos seus pais. Deus vai ouvir a nossa oração quando nós clamarmos pela nossa cidade. Deus ouvirá a nossa oração quando nós clamarmos pelo nosso estado, o nosso país, a nossa nação. Deus ouvirá a nossa oração. E embora pareça para muitos demorado a resposta de Deus, esta parábola nos ensina que Deus vai, a seu tempo, defender a vida dos seus escolhidos que clamam dia e noite. Seja a graça do Senhor sobre a sua vida. E a minha oração é que o Senhor te abençoe, que o Senhor te fortaleça. Mas a minha oração é que o Senhor te desperte, que o Senhor te inquiete, que o Senhor te incomode. Neste ano de 2021, nós, como Igreja Batista Casa do Povo, e não importa a igreja local onde você seja membro, não importa a qual cidade você está, a nação que for, a palavra do Senhor fala para mim e para você. Para nós, povo de Deus, clamarmos e orarmos. Jesus, num dado momento no seu ministério, usou uma palavra tão simples. E ainda que alguns digam, não precisam orar, não adianta orar, o que tiver que acontecer já aconteceu, eu não posso fazer nada. Jesus disse assim: orai sem cessar. Orai sem cessar. Faça, decida. Mas faça tudo isso, decida, planeje, mas faça depois de orar. Não, para quê? Para que nós não tenhamos a sensação de que semeamos, de que trabalhamos, de que fizemos e nós não colhemos. É maravilhoso quando nós perguntamos a Deus: ei Deus, eu tenho um projeto. Ou talvez você diga: eu não tenho um projeto, não tenho plano. E você ora a Deus e Deus te dá, Deus te orienta. Que Ele te abençoe. Seja a graça do Senhor sobre a sua vida. Podemos orar? Pai, obrigado por este tempo. Obrigado pela Tua palavra. E a minha oração hoje aqui é simples. Eu não posso fazer aquilo que o Teu Espírito pode fazer. E a minha oração é que onde esta palavra chegue, que o Teu Espírito possa trazer despertamento aos Teus filhos, ao Teu povo, para uma vida de oração. O Senhor está nos convidando à oração, que nós, cada um, possamos e decidamos pela oração, que nós oremos para planejar, que nós oremos para decidir, que nós oremos para caminhar. Seja a Tua bênção, a Tua graça e o Teu favor, e dá a cada um dos que nos ouvem, cada um dos Teus filhos e filhas, o privilégio de experimentar e viver uma vida de oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Seja a bênção do Senhor sobre você e a sua casa hoje e sempre. Amém.